José Genuíno, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia. Estou me recuperando e saindo da Covid, espero. Pois é, genuíno de Covid. Ontem falamos sobre isso. Eu também estou conseguindo finalmente me recuperar de uma gripe que parecia Covid, não sei. Aparentemente não era. Você está melhor, então? Estou sentindo melhor. Vou fazer teste hoje para ver como é que vai estar. Legal, tá bom. Melhoras, melhoras. Saúde para você, genuíno. Muito obrigado. Genuíno, é o seguinte, tá um cheiro de acordão no ar. Eu queria ver com você se o meu nariz porque o meu nariz está meio entupido. Não sei se ele não está cheirando bem, não está sentindo bem o aroma, mas é assim, uma convergência nessa história aí dos dois ex-comandantes, ex-comandante do Exército, Freire Júnior, e o da Aeronáutica, o Batista Júnior, numa história que é a seguinte, nós não temos nada a ver com essa história, a culpa é toda do Bolsonaro, empurrando para cima do Bolsonaro. Parece que tem aí um acordão. O Barroso ontem, com uma conversa estranha, dizendo que as Forças Armadas fizeram papelão no TSE e foram arremessados, os militares, na política, segundo ele, pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é o culpado de tudo, quando foi ele, Barroso, que convidou, em caráter inédito na história, os militares para participar da comissão eleitoral, da Comissão de Transparência do TSE. Parece que tem um caminho aí. A Polícia Federal vai vazando informações que a Globo amplifica, meio na linha do seguinte, olha, tem os maus. Os maus é o Bolsonaro, é o Paulo Sérgio Nogueira, é o Heleno. Os outros, a cúpula militar de verdade nesse Brasil, são verdadeiros heróis da pátria. Né? Não lhe parece que essa narrativa que está sendo construída? Ô, Mauro, há uma tentativa de blindagem da instituição Forças Armadas diante do que ocorreu. Um golpe fracassado gera uma divergência muito grande entre seus autores. Desculpe. Opa. Nós estamos diante de um golpe fracassado. O segundo problema, se o golpe tivesse ocorrido e a gente tivesse enfrentado ele, como aconteceu na Bolívia, também havia divergência entre os seus executores. Portanto, todo golpe fracassado, derrotado ou viabilizado e com consequências graves provoca uma dissensão entre os seus autores. Eu acho que esse esforço de blindar, esse esforço de pregar uma versão que a instituição foi contra o golpe, olha, Mauro, o que aconteceu, particularmente de 7 de setembro de 2021 para o 8 de janeiro de 2023, foram fatos graves que passaram pelo alto comando das Forças Armadas. Esses fatos graves, ninguém alertou sobre o risco de golpe. Eu acho que quando os ministros e quando o Procurador-Geral da República receberam aquelas informações para o Lula antecipar a posse, devia dizer, há risco de golpe. O que as autoridades da República têm que dizer? Há risco de golpe. Há cheiro de golpe no ar. Vamos tomar as precauções, vamos mobilizar a opinião pública. A coisa foi acontecendo normalmente numa crença de que haveria militares legalistas. Segundo, o golpe fracassou por vários fatores, entre os quais a percepção de diferença entre eles, porque alguns queriam, outros se acomodaram, outros apostaram que, se ocorresse, eles continuavam comandando. É muito difícil a gente achar correta a versão dos jornalhões e da própria mídia alternativa de fazer uma exaltação dos oficiais que estão denunciando o golpe. Esses oficiais tinham que ter corrido o risco de falar quando o golpe estava em processo. E se ele tivesse ocorrido? Se a GLO tivesse sido decretada? Como podia evitar aquelas manifestações que quebraram os prédios? Como evitar aqueles acampamentos? Portanto, eu acho que essa história precisa ser melhor discutida. Por exemplo, os acampamentos, o comandante do Exército pode tranquilamente impedir acampamento nos quartéis. Era um momento dele se colocar contra, porque os acampamentos ocorreram no Brasil inteiro, e ele devia ter se manifestado contra os acampamentos. Ele coloca os acampamentos na conta do Bolsonaro. Segundo, ele justifica ficar naquela postura de um pé nas duas canoas em função dele mudar o comando.
Eu acho que há uma narrativa condescendente com a instituição Forças Armadas. As Forças Armadas, independente da responsabilidade individual, ela, enquanto instituição, viabilizou a candidatura do Bolsonaro, apoiou o seu governo, apoiou politicamente. Ela não cumpriu só a função constitucional, apoiou politicamente. O Gomes Freire foi indicado ministro do Exército quando o Pujol foi derrubado. O Paulo Sérgio foi indicado ministro da Defesa quando derrubaram o general Fernando, né? Quer dizer, eu acho que essa ideia de passar a mão na cabeça, vamos pegar os malfeitores e salvar a instituição, isso coloca um problema para nós. E as reformas que têm que acontecer? Eu vi uma declaração do ministro Gilmar Mendes relacionando o período em que o governo Fernando Henrique Cardoso podia ter feito reforma nas Forças Armadas. Nós batalhamos por reforma nas Forças Armadas no governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive na criação da ABIN, na criação do Ministério da Defesa. Fomos derrotados. Quer dizer, eu acho que voltar ao passado, quando a tragédia não ocorreu, é fácil. Isso poderia ter sido colocado no momento certo, na hora certa. Portanto, eu fico com o pé atrás diante dessa louvação exagerada da grande mídia e dos blogs alternativos. Alguns blogs alternativos estão nessa onda geral. Eu acho que nós temos... o que nós temos dito? O devido processo legal, investigação consistente, direito de defesa, contraditório. Vamos acompanhá-las. Essa antecipação da defesa, ela não é a posição mais correta, Mauro. Essa antecipação da defesa é para tentar, já de antemão, limitar a investigação. Só aqueles que já estão queimados. Isso não é bom. Essa defesa antecipada da maioria do comando das Forças Armadas, da instituição Forças Armadas, não é o melhor caminho. Nem a gente pode fazer condenação precipitada, nem pode fazer anistia precipitada. Ótimo, Genuíno. Deixa eu colocar aqui, Mauro, tem comentários da nossa comunidade. A Márcia Cruz enviou o superchat. Obrigada, Márcia, pela participação. E ela diz: essa milicada, que de acordo com Barroso é uma donzela ingênua, continua seguindo ordens. A ordem agora é: vai lá e livra a cara das Forças Armadas. Tudo de simulação. O Reinaldo Lopes, ele pondera aqui, contesta, né? É preciso estampar para toda a sociedade o custo orçamentário das Forças Armadas e o quanto desse orçamento está voltado para custeio de salários, benefícios e aposentadorias. E ele complementa: não há justificativa para a manutenção das Forças Armadas sobre o pretexto de defesa da soberania nacional. Manutenção de soberania somente Estados Unidos, China e Rússia. No Brasil, as Forças Armadas são fetiche golpista. Genuíno, essa é uma questão realmente importante, que é o olhar a partir da esquerda, e não a partir de uma visão conservadora, que é assim: quem trouxe os militares para dentro da política institucional brasileira, de volta, foi o Supremo, foi o Toffoli. O Toffoli, que agora virou herói da esquerda por causa da Lava Jato e que quer ficar amiguinho do Lula. O Toffoli, em outubro de 2018, quando o pau estava comendo na eleição, mas já estava claro que o Bolsonaro deveria vencer, ele traz o general Fernando Azevedo para ser assessor militar do STF, coisa que nunca tinha acontecido na história do STF. O cara sai e vai, em janeiro, vira ministro da Defesa do Bolsonaro. Aí o Barroso vai lá e chama os militares para serem juízes da eleição. Agora está posando de bonitinho aí também. Então, assim, tem um acordo das elites, né, gente? Tem. Mauro, quando está em jogo as instituições do Estado liberal, como Forças Armadas, como o Supremo Tribunal Federal, como o próprio Congresso Nacional, essas vozes se articulam para uma defesa do status quo. O que aconteceu na preparação do golpe foram 2 generais que trabalharam no gabinete do Toffoli. 2 generais. E, no meu modo de entender, os tweets do general Vilas Boas. A intervenção do alto comando nas Forças Armadas na campanha eleitoral. O processo eleitoral conturbado que a gente viu no Rio de Janeiro com a intervenção. Tudo que aconteceu no país, Mauro,
mostra que houve uma intervenção, inclusive, na preparação do golpe. A Lava Jato teve a adesão das Forças Armadas. Agora, a grande mídia chega e faz uma pesquisa e coloca a questão da Lava Jato como se ela tivesse fracassado por responsabilidade dos políticos. E coloca o empate entre caçar Sérgio Moro, entre o prestígio do Sérgio Moro e o prestígio do Lula. É a tentativa de salvar aquilo que é da essência do Estado liberal burguês. Portanto, a esquerda não pode cair nessa esparrela. Eu não estou condenando antecipadamente ninguém, mas eu não vou absolver antecipadamente ninguém, até porque essas figuras de dirigentes estavam dentro das Forças Armadas. Nós estamos falando de comando do Exército, que foi que substituiu o Pujol. Nós estamos falando de Ministério da Defesa, que substituiu o Fernando. Nós estamos falando de Coté, nós estamos falando de Augusto Heleno. Portanto, não são quaisquer pessoas. São pessoas influentes na cúpula militar. Eu acho que o mais correto é haver uma certa contenção, uma certa sobriedade. Essa sobriedade, Mauro, vale para os dois lados. Nem é correto a gente ficar fazendo torcida para provocar assédio judicial, nem é correto essa correria para absolver. Parece que há um adesismo aventureiro, apressado para absolver. Não, é um alto comando legalista, é isso. Não é. Esses acampamentos não eram legalistas. O ministro da Defesa defendeu que os acampamentos eram democráticos, tinham familiares lá. Quer dizer, tenta-se normalizar a barbárie do golpe. Acampamento, minuta, o papel das PMs. Quer dizer, não é uma maneira correta da gente avaliar e proceder essa memória. Eu não desligo, Mauro, a tentativa de golpe do 8 de janeiro do golpe de 2016. Nem vou desligar o 2016 do 1964. Aí eu tenho uma divergência com relação à avaliação do passado. Eu acho que o passado a gente tem que discutir, avaliar, não é para remoer, é para tirar lições e defender a democracia e as instituições democráticas. É isso aí. Rebeca. Comentários aqui. Esse é um tema que sempre mobiliza, né, Mauro e Genuína, aqui a nossa comunidade. A Célia Ramos diz, olha, ninguém deve ser culpado de ser investigado, Genuína. E o Reinaldo Lopes, tudo indica que a tal da BIM paralela deve ter uma gama enorme de autoridades no bolso, inclusive muitas delas no judiciário. E o Wilson, ele dá uma sugestão para a gente, o Wilson Gregório da Silva. Penso que a população brasileira precisa participar ativamente da política e elaborar projetos de curto, médio e longo prazo para evitar os percalços que está no outro lado da montanha. É isso aí, Genuíno. Acho que vale a pena a história para a gente ter ideia de como as coisas acontecem. A gente tem ilusão de que 64 não foram os comandantes militares do Exército que chegaram lá e derrubaram o João Goulart. É claro que a articulação de bastidor estava feita, mas era um general de segundo escalão, vamos dizer assim, que era o general Mourão. Lá de fora. Ele era chefe de uma divisão de infantaria em Juiz de Fora, ou seja, um cara do segundo escalão da Força Armada. Ele coloca as tropas em marcha de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, para o golpe. E mesmo enquanto as tropas estavam marchando, a maioria dos comandantes militares ficou, boca fechada. Só aderiram para valer depois que o golpe foi vitorioso. Então, o Nunes Freire... Inclusive, a famosa posição do Amaury Clue, aqui de São Paulo, né? Pois é. Então, quando o ex-comandante da Aeronáutica e o ex-comandante do Exército vem dizer, não, agora nós somos heróis, nós ficamos... Nada, eles ficaram quietos. Se o golpe tivesse vencido, imagina, onde é que eles estariam? Eles estavam no comando político. Essa maneira, Mauro, de olhar a história é parte da tradição brasileira, que é uma olhada para esconder, é uma olhada para amenizar, é uma olhada para que a gente não faça reformas estruturais. Qual é a discussão central aqui? Primeiro, punição. Primeiro, a punição. Segundo, não ter anistia. Terceiro, reformas estruturais. Tem que haver reforma nas Forças Armadas, na relação com as instituições, na relação com a autoridade central que é eleita pelo povo brasileiro. Você viu recentemente um artigo do Manuel Domingues, que é um pesquisador da área, ele mostrando
que, para a surpresa dele, os militares, em sua grande percepção, da sua grande maioria, têm uma posição anti-Lula, anti-esquerda, que é aquela velha concepção dogmática do inimigo interno. Se nós não nos livrarmos dessa concepção de inimigo interno, se a gente não alterar o 142 que estava rondando as articulações do golpe, se a gente não construir uma doutrina militar a serviço de uma política pública de defesa, se a gente não estabelecer um outro modelo de relação das Forças Armadas com a sociedade, que não pode ser uma relação corporativa de privilégio, nós vamos estar sempre correndo o risco de ter democracia por períodos e ditadura por períodos. Eu acho que esse não é o melhor caminho. A história está nos dando, Mauro, uma oportunidade singular, que é, pela primeira vez, eu acho que é um grande avanço, investigar a 4 estrelas. É um grande avanço. Pela primeira vez na nossa história. Agora, se você investiga, tira para fora, separa o joio do trigo, como eles dizem, e não muda a instituição, como é que fica a PEC da quarentena? É só para militares eleitos ou vai também para civis? Como é que fica o papel da justiça militar? Se nós não alterarmos esse procedimento constitucional, por exemplo, a segurança pública vai continuar com aquela brecha aberta pelo artigo 144? Não pode. Então, a minha tese é muito parecida com a do Jefferson Miola, que é articulista do Café com o Fórum, com você, Mauro. É exatamente fazer mudanças. Se a gente não faz mudanças, isso fica hibernando. E a hibernação de 85 até 2016, olha bem, quanto tempo durou? 20 anos. E houve uma tentativa de golpe em 2016. Está entendendo? Quer dizer, então eu acho que é importante discutir. Não é porque a gente queira vingança, não é porque a gente queira remoer, é porque a gente quer olhar o passado para iluminar o presente e fazer mudanças no Estado. Por exemplo, mudanças em áreas do Estado que foram bolsonarizadas. O Congresso Nacional foi bolsonarizado e a população elegeu maioria. Nós temos que ver uma reforma política e não convalidar tudo que acontece no Congresso por esses procedimentos de acordo que o governo parece que vai selar um segundo acordo à la Câmara com o Senado. Eu acho que esse caminho vai consolidar instituições oligárquicas e autoritárias. A questão das Forças Armadas é grave, porque desde a proclamação da República, elas exercem a ideia de tutela, de autonomia, a ideia de mandar nos demais poderes, a ideia de fundar o Estado, a ideia de ter o monopólio da defesa da pátria. Nós temos que mudar a doutrina sobre o papel das Forças Armadas. Agora, se a gente fica limpando, passando a mão na cabeça, elogiando exageradamente aqueles que não cumpriram suas ordens, não aderiram ao golpe, se é assim, mas não cumpriram, porque deviam ter denunciado. O golpe tinha que ter sido denunciado, Mauro, quando o Lula antecipou a diplomação. Vou antecipar a diplomação porque há risco. Mauro, desculpe, é a Covid que está obrigando a minha tosse. Imagina, Genuíno. Fala, Rebeca. Não, achei que o Genuíno ia concluir. É isso, então, né? O que a gente tem visto, então, pela primeira vez na história do Brasil, Genuíno, os militares, e você citou, militares da cúpula, militares de 4 estrelas, sendo, pelo menos, investigados, né? Aí na mira da justiça. Isso é um marco histórico, né, para a gente, porque pelo menos eu, que vivo a história recente do Brasil, estou tendo a oportunidade de vivenciar isso, e o que a gente espera, de fato, é que todos eles sejam julgados, condenados sem anistia. Foi esse o pedido na posse de Lula, né? Todos nós que estivemos lá pedimos sem anistia para esses que tentaram acabar com o Brasil, com a nossa democracia. É verdade, Rebeca. E há uma questão, Mauro, que eu queria acrescentar. O Bolsonaro está tentando trazer as Forças Armadas, ou parte delas, para o seu colo com a bandeira da anistia. Nós temos que fazer uma campanha sem anistia, punição e sem anistia. Qual é a dificuldade que ele vai enfrentar? É que agora as revelações vão falar mais alto. As revelações na investigação, as revelações no julgamento e na prisão podem desgastar
o ex-presidente Jair Bolsonaro e pode desgastar a relação com as Forças Armadas. Agora, como isso vai ser um processo não tranquilo, as vozes para blindar, as vozes para apaziguar vão crescer. Não vamos chutar o pau da barraca, vamos com cautela, vamos eleger heróis que se omitiram, não é heróis que praticaram um ato de coragem, heróis que se omitiram. A omissão vira um ato de heroísmo. Portanto, eu acho que nós vamos passar por uma travessia delicada nesse processo de investigação. Eu não sou favorável a quebrar qualquer procedimento judicial, devido ao processo legal, direito de defesa, contraditório e amplo direito de discussão desse sistema. Agora, e também não podemos fazer uma campanha, vamos lá, precipita, condena, não é isso. Nós temos que, até para apoiar a ação do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal, nós temos que apostar no cronograma da esquerda ocupar as ruas, como está programado para o 8 de janeiro, Dia Internacional da Mulher, para o dia 23 de março, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o 23 de março, lembrar os 60 anos do golpe e o 1º de maio, que é um cronograma interessante para a gente rearticular as manifestações populares de rua. Perfeito. Genuíno, tem uma tese que está crescendo, aí por conta, na mídia conservadora, nos juristas conservadores, de que o Freire Gomes, o Batista Júnior e outros militares não podem ser punidos porque eles estavam cumprindo ordens e eles tinham obrigação do cumprimento das ordens. Aqui tem 3 jornalistas do Globo que são hoje as porta-vozes dessa apuração da Polícia Federal, mais o Ministério, mais a PGR, mais o Supremo e desse setor judiciário conservador. É muito interessante. São 3. É a Bela Megali, a Malu Gaspar e a Miriam Leitão. Elas cumprem agora, neste processo, aquilo que foi o papel cumprido por outros jornalistas na Lava Jato. Elas são interlocutoras privilegiadas dessa estrutura de investigação que, em vez de dar entrevista coletiva e dizer para todo mundo, ficam vazando informações sob controle, controladas para elas. Por exemplo, o Fausto Macedo, do Estadão, foi um dos grandes favorecidos na época da Lava Jato. Hoje ele está fora do circuito. Quem manda são essas 3 do Globo. Então, a Bela Megali hoje diz assim, outro ponto explorado nos depoimentos foi a cadeia de comando das Forças Armadas, já que o general e o brigadeiro estavam submetidos ao então ministro da Defesa. A Malu Gaspar, também no artigo hoje, diz assim, Freire Gomes, depois na condição de testemunha, e como ajudou no aprofundamento da apuração, integrantes da Polícia Federal, o mesmo esquema da Lava Jato, gente, igualzinho, né? O off da PF, avaliam que a postura colaborativa afasta o risco de o ex-comandante ser acusado de prevaricação. Ou seja, não vai ter que ter anistia para eles, porque eles sequer vão ser indiciados, eles sequer vão ser condenados. Só que, ao contrário do que essa turma fala, aquele ex-desembargador que fala no UOL sempre, super conservador, o Walter Maierovitch, já foi mais progressista no passado. Tá com essa história também. Eles tinham obrigação de obedecer, não podem ser punidos. Mas não é isso que diz o Código Militar, não. Nem o Código Civil, nem o Código Militar. Diz assim, eles estão escondendo, Mauro, uma questão singular, simples. A chamada desobediência devida quando se trata de temas constitucionais. Olha bem, a lealdade do comandante militar é ao presidente da República como comandante supremo. O comando supremo é exercido, o comando político, pelo ministro da Defesa. E os comandantes militares, no caso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles exercem o comando militar. Não é comando político, comando militar. Veja bem, se houve uma ordem expressa para manter os acampamentos, aqueles acampamentos eram orientação de natureza política. Portanto, o ministro da Defesa convalidou essa orientação, o comandante do Exército assinou essa manifestação, porque se você não está, para você estabelecer a cadeia de comando,
você tem que estabelecer a responsabilidade em cada esfera da cadeia de comando, que começa com o presidente da República. Agora, como é que o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, sabendo de que se tratava de algo grave, havia uma minuta de golpe, havia uma articulação, e isso não é colocado na desobediência devida, quando você tem um comandante militar que recebe uma ordem contra a Constituição, é dever dele. E essa figura existe, a desobediência devida. Porque com esse raciocínio, Mauro, nós vamos voltar ao período da ditadura. Os que mataram, os que torturaram. Como havia ordem de comando de cima para baixo, quem matou não foi um 4 estrelas, quem torturou não foi um 4 estrelas. Então, está tudo observado, é a desobediência devida. Essa figura ela foi discutida com os processos que caminharam na Argentina, no Chile e no Uruguai. Portanto, essa maneira de anistiá-los antecipadamente, com a ideia de que cumpriram ordem, tem história e tem tradição, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. No meu modo de entender, quando teve na Assembleia Nacional Constituinte debate sobre essa questão, eu apresentei uma emenda consagrando no direito constitucional a ideia da desobediência devida quando se trata de temas constitucionais, porque a Constituição é quem dá o parâmetro para a relação do presidente da República, comandante supremo, com os comandantes militares. Portanto, no meu modo de entender, isso é um argumento falho, porque o comando do quartel, o comando da área do quartel, o comando das operações via COTÉ, o comando em relação à Brigada de Força Especial de Goiânia, isso aí não aí é um comando militar, Mauro, não é comando civil. Sim. O comando político é do comandante supremo nas grandes linhas gerais, quando se dirige à guerra, quando se dirige às grandes operações. Nesse caso aí, era orientações de natureza militar para realizar acampamentos em frente aos quartéis. É bem diferente, portanto, eu acho que essa maneira de beneficiá-los tem tradição no Brasil. É a mesma tradição que eu estou vendo, Mauro. Parece que eu estou vendo um filme nos anos 79, 80, 81, 88, 85. Quem falava contra a anistia ampla, geral restrita e crimes conexos era taxado de radical. Vamos fazer uma anistia nesses tempos para salvar a democracia. Sempre a gente busca um acordo por cima para fazer alguma mudança e a mudança para valer não vem. E aí não precisa nem mudar a lei. É importante entender que a estratégia dos comandantes nazistas em Nuremberg e em todos os processos que vieram depois era o dever de obediência para tentar se livrarem. Não se livraram, foram para a forca. Agora, aqui no Brasil não precisa nem mudar a lei. O Código Militar, o Código Penal Militar diz assim, gente, olha só, não precisa mudar a lei, não precisa fazer nova lei, está lá no Código Militar, que diz o seguinte: não é culpado quem comete o crime, né? O militar que comete o crime, sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a sua própria vontade. É o que eles estão alegando. Ou em estrita obediência à ordem direta do superior hierárquico em matéria de serviços. É o que o Freire Gomes está dizendo em relação aos acampamentos, que o Bolsonaro mandou ele não desarmar os acampamentos. Não teria mandado. Mas, parágrafo 1º, responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Então, no caso ali em relação ao Freire Gomes, o Bolsonaro responde. Mas o segundo diz o seguinte: se a ordem do superior tem por objetivo ou por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior. Então não tem essa de obediência, não. Não tem que... É claro, Mauro. Você está deixando muito claro. E olha bem, houve uma articulação política durante 2 anos para questionar as eleições, as urnas e preparar um golpe caso Lula ganhasse a eleição. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Matéria de televisão, matéria de governo, matéria de atos públicos. Se tudo isso ocorreu, quer dizer, como é que um acampamento lá na 10ª região militar, lá em Fortaleza, minha cidade, como é que o acampamento lá tem a ver com a decisão do presidente da República?
A mesma coisa aqui no Ibirapuera, quer dizer, lá em Londrina, lá no interior do Rio Grande do Sul. Portanto, aquilo ali havia uma articulação. Essa articulação, eu acho que havia 3 tipos de posição. Havia alguns que eram contra, havia alguns que ficaram pagando para ver, e havia os que queriam dar o golpe. Se ele tivesse viabilizado, todos estariam unidos no caminho da ditadura e do golpe de Estado. É isso que nós temos que analisar, porque os fatos, Mauro, foram evidentes, foram transparentes, foram fatos contundentes, e aquilo ali não merecia uma atitude, não merecia um pronunciamento, não merecia uma atitude assim. Nesses termos eu vou para a reserva. Olha bem, o que aconteceu com aqueles oficiais? Fernando Silveira, Pujol e os 2 da Marinha e da Aeronáutica. Como eles não juraram as ações de politização dos quartéis, eles foram demitidos. Aí é diferente, olha, eles foram demitidos. Você sabe, eles foram demitidos em 2021. E aí acendeu o Paulo Sérgio, tá certo? Acendeu o da Aeronáutica e da Marinha. Aí veio o Gomes Freire, que era comandante do Nordeste. Quer dizer, dá para imaginar uma cadeia de comando assim, que as coisas aconteciam ou por obra de graça de Deus ou por espontaneísmo, da conivência? Não dá. Então, eu acho que essa narrativa que está sendo trabalhada, divulgada, elas objetivam fazer uma punição à meia boca. E essa punição pela metade, a minha preocupação, eu não tenho elementos para fazer qualquer julgamento. Agora, a minha preocupação, Mauro, é a não realização de reforma nas instituições, particularmente das Forças Armadas. Aí, Mauro. E Genuíno, Reinaldo Lopes, ele mandou aqui um superchat. Meu ingresso para ouvir e aprender com a sabedoria de Genuíno. E a Nimo Carvalhosa diz: se cuida aí, Genuíno, você é uma das vozes mais importantes. Se cuida mesmo, viu, Genuíno? Obrigada por vir aqui com a gente. Melhoras para você. Muito obrigado, Rebeca. Cura dessa Covid aí. Alguém aqui mais cedo perguntou se nós éramos irmãos, que a gente é muito parecido. Sim, vou agora. O Genuíno é meu irmão mais velho e mais bonito. Que é isso, Mauro? Que é isso? Abração, Genuíno. Obrigado, viu? Nós 2 na tosse aqui. Vamos embora. Recupera-se essa semana. Um grande abraço, Mauro e Rebeca, e para a nossa comunidade, tá? Valeu. Abração, Genuíno. Vai lá. Beijo.